Nesse vídeo nós vamos falar sobre a visão econômica do mercado do Lula totalmente equivocada. Bem-vindo ao canal Top Ações, vamos acompanhar a entrevista e eu vou comentando aqui alguns pontos. Que para a estratégia de política econômica dar certo, seria melhor um discurso do Lula mais parecido com o do primeiro mandato do que o discurso atual. Como é que o senhor responde a esse tipo de crítica? Olha, eu respondo isso porque eu não imaginava que o Brasil fosse estar na situação que está 13 anos depois que eu deixei a presidência da República. Tem um retrocesso grave. Quando a gente deixou a presidência, esse país estava sendo a sexta economia do mundo. A ONU tinha reconhecido o fim da fome nesse país. Esse país tinha aumentado o salário mínimo todo ano. O que está acontecendo no Brasil hoje, quer dizer que faz 7 anos que o setor público, o funcionário público federal não recebe reajuste de salário, a Polícia Federal não recebe reajuste de salário, todas as categorias profissionais fizeram acordos abaixo da inflação e o salário mínimo aumenta há 7 anos. Esse é o dado concreto. E é isso que nós queremos mudar. Então o mercado tem que entender que o mercado já ganhou demais. Seria muito importante que o mercado estivesse preocupado em ajudar a economia a crescer, não apenas eles crescerem. Ah, mas o Lula está nervoso. Eu não estou nervoso. É que eu fico indignado com coisa que vocês não ficam, com a fome. Passa embaixo da ponte e você vê mulher com criança dormindo lá. Aquilo é culpa do governo? Não. Aquilo é culpa do Estado brasileiro. E o mercado faz parte do Estado brasileiro. O problema é que eu passo na Faria Lima, está lá todo mundo bonito, de terno e gravata, todo mundo com ar-condicionado, ganhando muito dinheiro, gritando na Bolsa de Valores. Aí quando eu passo na Praça Roosevelt, eu vejo as pessoas envolvidas, sabe, com droga, eu vejo as pessoas com crack, eu vejo as pessoas com fome, eu vejo pessoas pedindo esmola, eu vejo criança pedindo esmola, coisa que a gente não via mais nesse país. É isso que me incomoda. Então pode ter certeza que eu sou um cidadão indignado. Porque um país que é um país que já foi a sexta economia do mundo, um país que é o terceiro produtor de alimento do mundo, um país que é o primeiro produtor de proteína animal do mundo, um país que tem tudo para crescer, é um país que só anda para trás, só anda para trás, só anda para trás. Mas também tem responsabilidade social, porque entre o mercado e as pessoas que estão com fome, não me pergunto, porque obviamente eu vou fazer opção para tirar o pessoal da fome. Então o Lula ele segue naquela narrativa anti-mercado, a narrativa que leva a população a acreditar que quando o mercado se dá mal, o pobre se dá bem, que quando o mercado se dá mal, a fome diminui. E não é assim que funciona, você precisa criar um ambiente favorável para as empresas. Esse modelo pautado no populismo, desde o Lula 2 em diante, principalmente na Dilma, não funciona. E a Bolsa nada mais é do que um reflexo das empresas, né? Então ela antecipa um pouco o cenário que pode acontecer na sequência, e quando acontece nas empresas, acontece no Brasil uma desgraça também, né? Junto, a lado a lado, empresas e Brasil. Então nós podemos ver ali do fim de 2009 em diante, o mercado precificando o caos do Brasil, que realmente aconteceu. A gente viu redução do PIB, a gente viu aqui uma recessão que praticamente só o Brasil viu, o mundo inteiro aí andando de boa, e a gente numa crise aqui causada pelo populismo, né? O controle de preços, MP 579 no setor elétrico. Adiantou no que aquilo? Reduziu a conta de luz por um curto período, depois ela aumentou, só que nesse meio tempo causou um caos aqui na Bolsa, um caos nas empresas elétricas, o mercado aí com medo de investir. É ruim isso para o Brasil. E nós temos do outro lado a Petrobras, né, o controle de preço na Petrobras, que quase levou a Petrobras à falência. Existiam estudos que poderiam levar ela à falência. Mas, na sequência, com a troca, com a saída desse modelo populista, o mercado já viu com muito bons olhos as coisas acontecendo, né? Aqui a pandemia, tudo bem. E aí as coisas realmente começaram a melhorar, né? Com as empresas melhorando os lucros, inclusive as estatais com lucros recordes, né? Então, assim, tudo melhorou. Então, o mercado acertou nessa antecipação e foi realmente melhorando, a gente saindo de uma recessão causada pelo populismo. Então, o que tem de ruim aqui para ser tanto criticado? Os governos, seja aí qual for, não precisa ser necessariamente o Lula, todos eles têm que pensar no longo prazo. O que eu vejo muito aqui, o pessoal pensando no curto, e todo esse modelo populista só funciona no curtíssimo prazo. Antes mesmo dele sair, a coisa já vai estar desandando, caso ele siga a linha do populismo. E quando as empresas têm um ambiente favorável, elas vão investir para crescer, e quando elas vão investir para crescer, elas vão contratar mais pessoas. E como o ambiente favorável é favorável para várias empresas, pelo menos, existe uma concorrência, e com a concorrência existe aumento de salários. É mais ou menos assim que funciona o ciclo da economia. Então é necessário um ambiente favorável para as empresas, né? Então a Bolsa de Valores ela vai refletir como as empresas estão. Então esse período aqui da Dilma mostra que esse tipo de governo não dá certo, não adianta seguir nessa linha de raciocínio. Na sequência, o repórter perguntou sobre o Banco Central, que manteve a taxa de juros em 13,75 e ainda deu um alerta que pode inclusive estar aumentando, né, a depender das políticas econômicas.
E segundo aqui o repórter, né, traz uma certa meio que cobrança do Banco Central de um arcabouço fiscal aí que vá realmente melhorar o cenário brasileiro, né, um controle aqui melhor do ambiente econômico. Se não acontecer isso, pode realmente a taxa de juros não só se manter alta, como de repente até aumentar. Como que está esse debate entre o senhor e o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, para a nova regra fiscal? Veja, eu estou muito respeitoso com o Banco Central. Eu tive uma conversa com o presidente do Banco Central e eu estou muito respeitoso porque eu vivi 8 anos com o presidente do Banco Central, sabe, na mão do Meirelles, e a gente tinha uma política de controlar a inflação, mas a gente também tinha no BNDES dinheiro para investir, para a gente contrapor o aumento do juro. O que acontece é o seguinte, é que o presidente do Banco Central tem que explicar por que 13,5% e por que qualquer perspectiva de voltar a aumentar se nós não temos inflação de demanda. Porque quando você aumenta o juro, a verdade é que você está uma subida de preço muito grande, porque as pessoas estão comprando, muitas pessoas estão comprando de excesso, então você tem que frear. Aí você aumenta a taxa de juros. Mas não é isso que está acontecendo no Brasil. Não é isso, o Brasil precisa voltar a crescer. Então, eu acho que a sociedade brasileira, e vou dizer, olhando bem na Câmara, acho que a sociedade brasileira, eu vou fazer uma reunião com alguns empresários, pretendo fazer uma reunião com alguns bancos junto com os empresários, para a gente discutir com muita seriedade a taxa de juros nesse Brasil. Não existe nenhuma razão para a taxa de juros estar em 13,75. Nenhuma razão. Nenhuma razão. Sabe, então, então vamos começar a cobrar. Vamos começar a cobrar. Então, já que nessa crítica do Lula ao Banco Central, ele cita inclusive o Meirelles, o bom relacionamento que ele teve com o Meirelles no período de governo dele, o Meirelles vem contestando várias e várias falas do Lula. Ele já inclusive falou que o Lula dilmou, né? Mas enfim, ele contestou um dos pontos aqui que tem a ver com o Banco Central, as atitudes do Banco Central, é o fato do Lula ter criticado o teto de gasto, chamou o teto de gasto de estupidez, né? O Meirelles foi extremamente contra isso, né? Então, isso aqui vem na política de gastos, do orçamento aí do governo, na verdade, né? Então, precisa ter cuidado com isso. O Meirelles está contra o pensamento do Lula em relação ao teto de gastos. E também o Meirelles sugeriu recentemente, né, nessa semana, que o Lula pare de falar sobre a taxa de juros, que pare de falar sobre o Banco Central. O Lula tem feito discursos que parece reconhecer a autonomia do Banco Central, mas ao mesmo tempo ele põe uma palavra que parece que quer mudar isso, né, porque ele está extremamente satisfeito com o jeito que a taxa de juros está indo com o Banco Central, mas isso vai depender da própria política que ele criar, né? Então ele tem que primeiro se comportar, vamos dizer assim, no orçamento para o Banco Central tomar as iniciativas corretas, né? De qualquer forma, é esse tipo de situação que fez, inclusive, a Bolsa cair. A gente vê aqui, ó, a matéria. Banco Central, Selic, opiniões de Lula derrubam a Bolsa de novo, né? Então, isso aqui foi logo na sequência das declarações dele, né? A Bolsa aí fica cambaleando. Então, assim, ele tem que ter uma linha que leve o mercado a um crescimento de longo prazo e não de curto prazo, e que também favoreça as empresas, porque aí sim nós teremos a melhoria para a população brasileira, nós teremos menor fome, né? E aí, conforme o Brasil vai crescendo, você pode sim tomar algumas iniciativas que vão ajudar realmente aos bem mais necessitados aí, que nós temos realmente uma situação triste. Então não se esqueça de se inscrever no canal, tá? E eu vou agora concluir que o Lula realmente, num trecho ali do vídeo, ele fala que o Brasil tem de tudo para crescer, e realmente é verdade. Puxa, o Brasil tem minério de ferro, tem petróleo, tem agricultura, o Brasil tem de tudo, tem tamanho, né? Tem população, e não cresce por quê? Não cresce por conta exatamente dos políticos, né? Essa mentalidade de curto prazo leva o Brasil a ficar andando em círculos, né? Hora cresce, hora cai, hora cresce, hora cai, fica dependendo das commodities, não investe em diversificação, não investe em industrialização, né? Então, o Brasil, ele só vai para frente quando os políticos tiverem uma mentalidade de longo prazo. Se cada governo que entrar quiser resolver em 4 anos, não vai resolver. Isso é uma crítica a todos, e não somente ao Lula. Só que o presidente de agora é o Lula, e alguns de vocês têm um fanatismo muito forte, vocês têm que deixar isso de lado. Não adianta ficar falando do governo anterior, não adianta falar de Getúlio Vargas, o que vai adiantar? Não vai, né? Então, temos que falar do governo atual e criticar quando errar e elogiar até quando fizer certo. Eu não vim aqui e fiz um vídeo elogiando a postura do Lula em relação ao conflito Brasil, aí, né, em relação à Ucrânia e Rússia, eu elogiei. Então
Então é isso, né? Não tem muito segredo. Elogia quando faz certo e critica quando faz errado. E, obviamente, 99% das vezes que eu for fazer um vídeo vai ser no aspecto econômico, né? Muito raramente eu vou falar aí alguma coisa fora do aspecto econômico. Deixa o like nesse vídeo, um abraço e até o próximo. Valeu!